Olá a todos, eu sou o professor Pedro Malina. Hoje nós vamos conversar sobre voto de protesto, absenteísmo e representação. Vamos começar tentando definir um pouco o que é o absenteísmo, o que são os votos brancos e o que são os votos nulos. Absenteísmo é quando a pessoa não vai votar, ela se abstém do voto. Votos brancos é quando a pessoa vai até a urna e clica lá no branco. E votos nulos é quando você insere um número que não existe, que não pertence a nenhum candidato, e depois você aperta o confirma. Antigamente, você tinha uma diferença entre votos brancos e votos nulos. Hoje, você não tem mais. Tá? E somados aqueles que se abstêm, você tem os chamados votos não válidos. Para a contagem e apuração da eleição, só valem os votos válidos. Por isso, se você escutou aquela história de que se houver mais de 50% de votos nulos, a eleição é cancelada, isso não é verdade, ok, gente? Isso tem outros problemas, mas não vai cancelar por si só a eleição. Na nossa democracia, que é relativamente nova, desde 94 nós temos o maior nível de abstenção. Ou seja, nas eleições de 94, no segundo turno presidente, nós tivemos 29,3% de abstenções. Já em 2006, o nosso nível mais baixo, nosso número mais baixo de abstenção, nós tivemos 16,8%. Em 2018, a nossa última eleição, nós tivemos 21,3% de abstenções. E somados aos brancos e nulos, nós tivemos 30,87% de votos não válidos. Ou seja, quase um terço dos nossos potenciais votantes não tiveram seus votos validados. Ou por não terem ido votar, ou por terem votado branco ou nulo. O que é, claro, um grande problema, porque quer dizer que um terço das pessoas não está participando do momento importante do processo democrático, que é a eleição. Muitos consideram que a abstenção e os votos nulos são votos de protesto. Isso realmente pode ser verdade. Isso já foi muito mais comum no Brasil quando você não tinha as urnas eletrônicas, que daí você podia escolher realmente um candidato fictício, que seria um candidato de protesto, e que você poderia ir lá e votar nele. Não é o que acontece hoje, ok, gente? E por que será que as pessoas não vão votar? E o que isso é importante para nós? Primeiro, nós vivemos em uma democracia representativa. Ou seja, a ideia é de que nós elegemos uma classe política e essa classe política irá representar os nossos interesses enquanto votantes e os nossos interesses enquanto nação, certo? E o momento da eleição seria o momento da prestação de contas, onde, se o trabalho do político fosse bem avaliado, ele teria voto novamente. Se não fosse bem avaliado, ele não teria mais esse voto e não conseguiria se reeleger. Hoje, nós já temos outras formas também de prestação de contas dentro do sistema político brasileiro. Ou seja, você pode entrar em contato com o seu deputado, com o seu senador, com o seu vereador, com o seu deputado estadual, para tentar pressioná-lo a votar de forma específica. Outra forma também, claro, são as manifestações de rua, que podem cobrar atitudes diferentes por parte do Estado. Entendido a questão da democracia representativa, precisamos falar do porquê hoje, no Brasil, 30% das pessoas, quase 31%, não preferiram ou não ir às urnas ou votar branco ou nulo. E isso não é um fenômeno brasileiro. A questão da representação na nossa democracia vem sendo questionada pelas pessoas ao redor do mundo. Nós vimos isso nos protestos dos indignados na Espanha, no Occupy Wall Street nos Estados Unidos e aqui no Brasil em junho de 2013. Havia algo comum a esses três protestos, entre outros que aconteceram no mundo naquele momento. E uma frase de efeito que eles utilizavam era: não me representam.
querendo dizer que a classe política não representava a sua população. Então as pessoas não estavam se sentindo ou não estão se sentindo representadas dentro dessa estrutura política. Isso é um problema central para a nossa democracia, pois ela está baseada na representação. Se as pessoas não estão se sentindo representadas, eu tenho aí uma quebra do funcionamento democrático, ok? O que leva muitas vezes as pessoas a não irem votar, por exemplo. Quais são os motivos dessa quebra da ideia de representação? Entendo eu que existem dois motivos centrais para a abstenção e para essa falta de representatividade. A primeira delas que nós vamos falar é o distanciamento e a segunda, o financiamento. O que é esse distanciamento a qual eu estou me referindo aqui? É o fato das pessoas se sentirem cada vez mais distantes da classe política. E a classe política estar cada vez mais distante da sua própria população. Esse distanciamento entre ambos se dá por acreditar que a classe política vive em um outro mundo de relações, em um outro local de relações, onde a vida comum do cidadão comum não faz parte, é um outro tipo de vida, tanto em termos de classes sociais, quanto em termos de interesses. Ou seja, nós teríamos um distanciamento crescente entre representante e representado, o que faria com que a representação se tornasse um problema. Soma-se a isso também o fato de que boa parte da população acredita que a classe política é uma classe somente de corruptos e ladrões. Ou seja, de pessoas que não são confiáveis. Bom, eu quero que um corrupto me represente? É isso que eu desejo? É claro que não, certo? E isso também faz com que eu não vá à urna, ou que vá lá e vote branco ou vote nulo. O outro problema central encontrado aí é o financiamento, onde você tem, a partir de uma questão monetária, a partir de uma questão de riqueza, uma diferença de nível de representação. Ou seja, aqueles que têm mais dinheiro conseguem uma representação maior dos seus interesses. Isso porque são capazes de financiar campanhas e realizar lobby dentro do Estado. Okay? O que quer dizer esse lobby? É você pressionar deputados, senadores, vereadores, o presidente, o governador, o prefeito, todas essas pessoas a realizarem ações que sejam dos seus interesses e não dos interesses da população em geral. Isso é um problema? Não. Faria parte da lógica representativa os grupos serem capazes de pressionar o governo para que eles realizem os seus interesses, garantindo assim a representação. Mas o que acontece é que aqueles que têm mais dinheiro conseguem fazer mais pressão e assim conseguem que os seus interesses sejam realizados. Isso então gera um problemão para a nossa democracia, já que ela não tem como funcionar sem o mínimo de representação. E isso, claro, leva a esse absenteísmo tão alto que nós encontramos hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!